Olá, meu nome é Valdeir Machado Maia, trabalhador no Centro Maria Mina José, em Nova Granada, estado de São Paulo. Como foi falado no vídeo anterior, quando houvesse novidades sobre o tema psicometria espiritual, voltaria com um novo vídeo. Caros irmãos e homens de boa fé, e a quem possa interessar o presente tema. Esta psicografia é do espírito do Dr. João Pereira Silva, que trouxe alguns temas sobre psicometria espiritual. A ideia de desenvolver um trabalho pioneiro no mundo, nos moldes em que é realizado no Centro Maria Mina José, não decorreu, como muitos pensam, de invenção humana, com a finalidade de atrair simpatizantes. Há muito se procurava um espaço que reunisse as condições necessárias para a realização do trabalho de psicometria espiritual e que, ao mesmo tempo, conseguisse suportar as críticas. A pesquisa para o seu desenvolvimento se deu pelo impulso divino, quando, ainda encarnado, atendendo aos deficientes do agreste do sertão nordestino, me perguntava: como pode um ser que, vivendo em condições precárias, sem comida e o mínimo para uma existência digna, seja, além de portador da fome, portador de uma doença incurável? Tinha para mim que este era um fardo muito grande a se carregar. O sofrimento para esses espíritos, acreditava eu, cessar com a morte, mas só depois de desencarnado e ao me deparar com os mesmos espíritos que tratei na matéria, agora em situação pior do que a outrora, é que tomei conhecimento de uma expressão rotineira para os trabalhadores do plano espiritual: a perda de uma reencarnação. Aos que se dizem estudiosos da doutrina espírita, a referida expressão soara como uma incoerência grosseira da minha parte. Eis que toda reencarnação pressupõe que se haja evolução do espírito, que, exposto às provas que ele mesmo escolheu, naturalmente deva retornar ao plano espiritual em melhor estado do que quando lá saiu. A perda é tudo aquilo que se deixou de ganhar. Logo, se não houve ganho de conhecimento, por consequência, prejudicado ficou o caminho evolutivo. Inquieto com a situação, e diante de tantos espíritos revoltados, desfigurados e sem uma providência imediata a se tomar, pois, uma vez naquela condição, seriam necessários anos de trabalho, a fim de reconstruir conceitos básicos até que esses irmãos fossem direcionados ao ministério da reencarnação. Após criteriosa avaliação da espiritualidade superior, vendo dia após dia o aumento de casos idênticos e a imensa fila se formar, juntamente com toda a equipe, resolvi parar. Sim, isso mesmo, parar com os socorros. A demanda era e continua sendo infinitamente maior que a mão de obra disponível. Parei para estudar. Entendi que a raiz do problema residia exatamente no fato de não existir um procedimento que fosse tomado antes em relação a estes espíritos, antes que eles tivessem passado pela reencarnação como deficientes. A resposta dos poucos irmãos que ainda conseguiam exprimir alguma fala era exatamente a mesma, ou seja, que não estaria naquela condição se não tivesse reencarnado deficiente. De posse desse levantamento, compareci ao Ministério da Reencarnação para entender as razões que faziam tais espíritos passarem por uma reencarnação tão dura,
com tantas provas de uma vez? Me foi explicado pelos mentores, programadores do plano da reencarnação, que não era possível retirar a deficiência de certos irmãos, já que em outras reencarnações não cumpriram os planos reencarnatórios anteriormente estabelecidos, forçando a reencarnação como deficientes, sob a pena de não poderem mais reencarnar durante um grande período de tempo, permanecendo assim praticamente estacionados em sua evolução. Pensando nas circunstâncias, a maioria desses espíritos acabava por encarar, por seu livre-arbítrio, uma reencarnação como deficiente. No entanto, quando reencarnados, se arrependem e se revoltam contra si mesmos e contra Deus. Limitados em seu corpo, cristalizam suas mentes em busca de uma saída e acabam, por isso, praticamente perdendo a reencarnação. A despressurização da mente é algo que exige uma carga energética extremamente densa, pouco disponível no plano espiritual, mas que existe em abundância nos espíritos reencarnados e deriva da infinidade de sentimentos a que se é sujeito na matéria. Os fluidos energéticos dos sentimentos são canalizados pelos chakras, que, uma vez carregados em excesso, se desequilibram uns para com a energia dos outros, ocasionando muitas vezes o aparecimento de doenças na região irrigada pelo chakra sobrecarregado. Portanto, se do lado espiritual havia pouca energia necessária para despressurizar a mente dos espíritos, que já tinham reencarnado como deficientes, perdido as rédeas do plano reencarnatório enquanto estavam na matéria, de outro lado, havia tal energia em excesso, capaz de desequilibrar o chakra do espírito reencarnado, convalescendo-o pela doença. Neste momento, vislumbrou-se a possibilidade da doação de energia em excesso existente no chakra para o tratamento dos espíritos desencarnados com a mente cristalizada, que também podem aproveitar os espíritos que irão reencarnar como deficientes, na forma de energizar a deficiência, em alguns casos até suprimi-la pelo choque kármico recebido durante a sessão de psicometria espiritual. Ocorre que, falando assim, parece fácil. Porém, na prática, trata-se de um procedimento complexo e cheio de fases, onde a execução imprecisa de uma fase compromete o desenvolvimento de todo o trabalho. A complexidade e magnitude do que se pretendia fazer foi proposta para outras casas espíritas. Literalmente, saí como um vendedor de porta em porta, buscando alguém que comprasse o plano. Eu vi muitas respostas negativas de renomadas casas espíritas, aonde os respectivos mentores não vislumbravam condições para recepcionar o trabalho. Neste meio tempo, o Centro Maria Minas José revitalizou as suas correntes magnéticas, ativou a corrente negativa na Umbanda, passou a realizar grandes feitos no trabalho de cura, bem como a socorrer inúmeros espíritos nas sessões de Kardec, aliado à psicografia, evolução que acompanhei bem de perto. Então, propus o trabalho de psicometria espiritual ao responsável pelo trabalho de Kardec, o Pai José, que, para minha surpresa, se dispôs prontamente, juntamente com o Caboclo Itané,
as demais entidades e equipes médicas a realizar o trabalho. Primeiramente, era necessário encontrar um médium que conseguisse canalizar uma grande quantidade de energia em um curto espaço de tempo. Somente a título de comparação, é um enfermeiro que regula a quantidade de soro que entra no corpo do paciente, sendo o enfermeiro o médium, o soro a energia e o espírito o paciente. Como possuía certa afinidade com o irmão Valdeir, e ao mesmo sempre exerceu seu mister de passista com afinco e dedicação, apesar de não possuir o conhecimento de forma consciente, ele possuía a técnica, o que se pode chamar de milagre, um verdadeiro achado. Feita a proposta ao irmão Valdeir, um pouco resignado, este aceitou ainda descrente do potencial que tinha. Achado médium de psicometria espiritual, comuniquei no Centro Maria Mina José, depois de muitos anos sem nenhuma aparição pública na matéria, e propus, em linhas gerais, ao presidente do centro e aos demais presentes o trabalho, para que refletissem sobre a viabilidade da realização destes. Com a resposta positiva dos membros da casa do lado material e espiritual, passou-se a fase de divulgação em ambos os planos. A boa nova se espalhou ao longe, como uma brisa, e irmãos de terras longínquas, que também trabalhavam com espíritos de mentes cristalizadas, vieram conferir de perto a primeira sessão. O mais importante ponto a se destacar sobre o trabalho de psicometria espiritual é que todos os participantes são pacientes, tanto do lado espiritual como do material. De uma forma sucinta, durante um trabalho existe um casamento. Explicando melhor, o espírito reencarnado recebe as fichas de acordo com a quantidade de energia em excesso que tem. Ou seja, se receber 3 fichas, significa que 3 dos seus 7 chakras estão com energia além da necessária, advinda dos sentimentos vividos entre a realização de um trabalho e outro. Já os médiuns que ficam em pé também possuem o dom de canalizar a energia, só que em menor quantidade que o médium de psicometria espiritual. Assim, são esses médiuns que extraem a energia bruta em excesso dos chakras para ser depurada. Tais médiuns também possuem os chakras desequilibrados e logo adentram no salão, são pacificados pelo médium de psicometria espiritual, que extrai parte da energia em excesso. Essa energia é um impulso inicial, a chave que literalmente liga e começa a movimentar a espiral energética para o início do trabalho de psicometria espiritual. Assim, como existem chakras com energia em excesso, existem os que estão com falta. É nesse momento que se realiza o casamento, estabelecida a ligação entre o médium que está extraindo a energia com a pessoa que está doando, ocorre o fenômeno da troca recíproca. Ou seja, a outra parte da energia em excesso que não foi retirada antes do início do trabalho pelo médium de psicometria espiritual é transferida dos médiuns que estão de pé para os doadores que estão sentados. Logo, ao mesmo tempo em que doam a energia em excesso, recebem a energia que falta, já que a energia tem um chakra, não se confunde com a do outro. De outro lado, como os médiuns que estão em pé funcionam como o primeiro filtro, estes retêm para si
uma pequena parte da energia que estão extraindo dos irmãos que estão sentados. Essa energia vai exatamente para os chakras que estão com falta. O médium de psicometria espiritual, que funciona como controlador da espiral energética e segundo filtro, também retém uma parte da energia que extrai da espiral para o tratamento dos espíritos para si, a fim de vitalizar os seus chakras descompensados, ao mesmo tempo em que doa diretamente para a espiral a energia dos chakras que estão com excesso. Perceba que até agora a espiritualidade não fez absolutamente nada no trabalho. A harmonização, a troca recíproca de energia e o equilíbrio dos chakras só dependem dos reencarnados. E isso se dá o nome de caridade. O fenômeno de doar e receber energia é algo que me emociona em todos os trabalhos. É o mesmo em que enxergo e sinto perfeição e a presença de Deus. Para mim, o médico espiritual, não há visão mais bela do que essa. Quando o Luiz Alberto, presidente do Centro Maria Minas José, diz que todos são atendidos conforme as suas necessidades, só está sintetizando o que foi explicado até aqui. Mas, se me permite complementar a frase do trabalho de psicometria espiritual, todos são atendidos conforme as suas necessidades pelos próprios irmãos. Agora sim, extraída a energia excedente, os espíritos desencarnados que estão com as mentes cristalizadas são trazidos dos hospitais de acordo com a ordem de extração da energia que precisam receber. A espiral de força vibra em frequências distintas, de acordo com o chakra que está extraindo a energia, e cabe ao médium de psicometria espiritual cadenciar a corrente pelo movimento de suas mãos. É por isso, Valdeir, que suas mãos, em certos momentos do trabalho, se movimentam mais, em outros menos. Tudo depende da frequência da energia do chakra que você está trabalhando. O espírito desencarnado se aproxima da pessoa que está sentada, pois é preciso um ponto de apoio no plano material. Não o contato diretamente falando. O espírito desencarnado apenas sente a vibração da troca de energia entre o doador e o médium que está extraindo. Essas vibrações funcionam como uma preparação para que o desencarnado passe pelo choque kármico. A expressão choque kármico parece algo forte, e é realmente. Todavia, o choque em si não é como se possa parecer, que o espírito desencarnado está levando uma pancada para acordar. É um procedimento sutil, aonde o desencarnado está recebendo de uma só vez toda a energia necessária para recobrar a consciência. Uma vez harmonizado com o paciente, e por que não dizer anestesiado pelas energias vibratórias, o espírito desencarnado está pronto para o procedimento. Nessa hora, o médium de psicometria espiritual retira da espiral a energia e, funcionando como segundo filtro, a canaliza através do ponto de contato existente entre o reencarnado e o desencarnado, recebendo o último a energia que é diluída até atingir o fluido universal existente em seu núcleo. O encontro da energia depurada do plano espiritual, do plano material, com o plano universal, faz com que haja a explosão de força no espírito desencarnado de dentro para fora.
apenas como ilustração, seria o mesmo que um reencarnado recebesse uma dose de adrenalina durante uma parada cardiorrespiratória e acordasse ainda confuso e sem saber o que aconteceu. O êxito do choque kármico tem alcançado percentuais impressionantes. Cerca de 85% dos espíritos desencarnados tratados recobram quase que plenamente a consciência. Alguns, porém, mesmo com o choque kármico, ainda permanecem com as mentes cristalizadas. Há uma equipe espiritual estudando caso a caso para se saber as razões que levaram à refração da energia emanada da matéria por parte dos desencarnados. Uma nova tentativa de despressurização da mente, dessa vez com uma dose ainda maior de energia vinda da matéria, talvez seja uma alternativa do trabalho futuro. As primeiras conclusões que se tira dos espíritos desencarnados refratários é a de que, mesmo a energia da matéria passando por 2 filtros e sendo condensada na espiral, ainda assim permanece em uma densidade incompatível quando se tenta penetrar na mente cristalizada. Por isso, alguns experimentos estão sendo testados durante as sessões, quando se há percepção da predisposição em refratar a energia, tem-se tentado, conforme o caso, passar essa energia por um 3º ou até mesmo um 4º filtro, na tentativa de refiná-la ao máximo, para que o desencarnado a receba. Daí, porque às vezes se chama mais irmãos para auxiliar em determinado procedimento, para funcionarem como filtros extras. Já em outras ocasiões, acaba-se por trazer um outro espírito desencarnado que tenha afinidade com aquele que está sendo submetido ao tratamento, para que, mesmo que distorcida, o espírito paciente se recorde do elo com o outro espírito desencarnado e gere uma brecha por onde a energia possa penetrar. Seria, por exemplo, a mãe que tenta fazer o filho comer quando está doente. Os espíritos desencarnados que despertam e são levados para o ministério da reencarnação, lá permanecem numa ala especial em observação, até que se restabeleçam plenamente. Em seguida, já é feito um novo plano reencarnatório. Com o trabalho de psicometria espiritual ainda não completou um ano, os primeiros nascimentos de espíritos que foram submetidos ao tratamento estão acontecendo a partir deste momento. E estão sendo monitorados de perto. O que se tem notado, ao menos a princípio, é que os partos estão ocorrendo sem maiores complicações, o que sem dúvida é um excelente sinal. O médium clarividente precisa ver quais os chakras estão sobrecarregados, ir até o plano espiritual e ver qual das energias de chakra que, após passar pelos filtros, se compatibilizará para o tratamento de um daqueles milhares de espíritos que estão na fila aguardando o choque kármico. Aos que doaram e receberam energias até aqui, fica o meu agradecimento fraterno pela prática da caridade para com os irmãos reencarnados e desencarnados. E espero contar com todos para os próximos trabalhos. Quando reencarnados, muitos doam sangue para salvar uma vida. No nosso caso, doa-se energia
para se salvar uma alma. Um grande abraço do seu irmão em Deus, Dr. João Pereira Silva. Psicografia recebida pelo médium Murilo de Almeida Fresarim, fevereiro de 2018. Muito obrigado pela atenção de todos.